Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Charles Negreiros, que se chama O Evangelho que Você Recebeu. Bem, esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Quando a gente tem a oportunidade de ler a porção bíblica, basear-se no texto, nós somos inspirados, exortados e edificados. Isso promove, sim, o nosso crescimento cristão e nos engaja cada vez mais com a missão de Deus. Como vocês sabem, não fui eu quem escrevi o texto, foi o irmão Charles Negreiros, por isso que eu vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Então, vou pedir para vocês que curtam, compartilhem esse vídeo, que como vocês sabem é um vídeo caseiro, mas na medida que você curte ali, que você faz um comentário, o Google entende que aquilo é interessante e ele vai fazer esse vídeo chegar a outras pessoas. Então, aconteceu recentemente uma coisa interessante. Um rapaz não cristão lá de onde eu trabalho falou assim: olha, eu achei um vídeo seu, apareceu para mim. Então, na verdade, não é que apareceu, é que simplesmente eu compartilho. E aí, o que o Google fez? Todos os contatos do meu canal, que frequentemente estão nas redes, acabam em algum momento recebendo este nosso texto. Então, irmãos, vamos fazer com que o evangelho chegue a outras pessoas, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos estar conscientes daquilo que recebemos de Ti, que possamos reconhecer o Teu Evangelho e possamos ser transformados por ele, que a leitura da Bíblia de hoje possa nos esclarecer mais e mais sobre isso. É em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá? O nosso texto está em Gálatas, capítulo 1, nós vamos ler de 11 a 20. Então, o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, vai falar quando ele foi convocado para Cristo, né? Convocado por Cristo. Diz assim, ó: caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana. Porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado, ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Pois já ouvistes como foi o meu procedimento no judaísmo, como persegui violentamente a igreja de Deus, procurando destruí-la. E no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Eu agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados. Todavia, Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando então foi de seu agrado revelar o seu Filho em mim, para que eu proclamasse entre os não-judeus. Parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma, nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com os que já eram apóstolos antes de mim. Mas, sem me deter, segui rapidamente para a Arábia e depois retornei a Damasco. Passados 3 anos, subi a Jerusalém a fim de conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele durante 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Sobretudo, quando vos escrevo, afirmo diante de Deus que não há qualquer palavra mentirosa da minha parte. Então, Paulo aqui está descrevendo como ele foi convocado por Cristo e como ele não deu bola para ninguém e se ateve simplesmente ao que o Senhor tinha para ele. Então, o irmão Charles aqui escolheu 2 versículos para serem os versículos-chave de hoje, que são o 11 e o 12. E diz assim: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Ora, o escritor Tozer, A.W. Tozer, dizia assim, que tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas. Isso, basicamente, é o evangelho, né? Quando Deus conserta tudo e conserta a nossa vida. Deus consertando todas as coisas. Então, o que é esse consertar de Deus?
pensando naquilo que o irmão Paulo falou, a gente vai percebendo que algumas coisas, alguns fatores sobre o Evangelho, a cada dia que nós caminhamos com Jesus, vão ficando mais claros, mais nítidos, a gente vai enxergando mais. Então, como está escrito logo de cara que o Evangelho, ele não é de origem humana, que está lá no versículo 11. Né? Eu vou até reler porque eu acho importante. Caros irmãos, quero que saibais que o Evangelho por mim ensinado não é de origem humana. Então, isso é muito importante que a gente saiba. E depois você tem que se certificar que você recebeu realmente o Evangelho verdadeiro, você recebeu a mensagem que realmente transforma, a mensagem que veio de Jesus Cristo, a mensagem que veio do céu, que é o que está no versículo 12, que diz assim, ó: porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado, ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. É isso que nós temos que fazer, receber de Jesus a mensagem dele. Mas isso não quer dizer que a gente não deve comunicar, não deve evangelizar, não deve falar para as pessoas sobre as boas novas de que Cristo veio para salvar o mundo, né? O que o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, quer dizer é o seguinte, que essa comunicação, mesmo quando a gente fala, mesmo quando eu falo nesse vídeo aqui tão humilde, tão singelo, cheio de barulhos, sem a luz adequada, enfim, mesmo quando a gente faz a coisa de modo tosco, Deus, se ele está no negócio, o evangelho vai surtir transformação. Por quê? Por mais que você faça, você tem que reconhecer que aquela mensagem veio do céu. Então a gente tem que ficar de olho. Para quê? Porque algumas pessoas dizem que estão super decepcionadas com o evangelho, não vão mais na igreja, não quer saber mais de Deus, e tal, cheio de mimimi. Então o que acontece? As pessoas não percebem que elas não estão decepcionadas com o evangelho. Não é com Deus que elas estão decepcionadas, é com o ser humano. Então, por exemplo, você pode se decepcionar comigo, mas não pode se decepcionar com o evangelho, nunca, jamais. A gente pode se decepcionar com aquele que nos ensinou a palavra, a gente pode se decepcionar com um líder, com um pastor, com um padre, enfim, a gente pode se decepcionar, mas com a mensagem do evangelho nunca, porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, e ela veio do céu, como diz no versículo 12, diretamente de Jesus Cristo por revelação. Então, isso é uma questão que não é de discutir. Isso é definitivo. Não tem como, não há como discutir isso. Sempre vai ser a ação de Deus, de Jesus, que vai chegar, as mensagens dele chegar no nosso coração, independente de como ela é pregada. Eu me lembro de uma mensagem que eu ouvi, que foi assim, havia uma cidade pequena onde ia ter um culto especial. E o pastor daquela igreja sempre convidava o prefeito. E ele nunca ia. Sempre convidava e ele nunca ia. Então, aquela vez, o prefeito disse, sim, eu vou, então, nesse culto especial. Vou prestigiar aí o culto. E o prefeito, obviamente, não era cristão. E o pastor tomou todo o cuidado, né? E preparou um sermão maravilhoso, uma coisa assim, que ele gastou horas ali orando e tal. E o que aconteceu? Quando o prefeito chegou, ele se atrasou e acabou por sentar, não no lugar destinado a ele, que o pastor havia destinado lá na frente. Ele preferiu se sentar ao lado de uma pessoa que os irmãos da igreja consideravam como bobo, o louco, né? É o bobinho da igreja. E ele sentou ali perto daquele homem, não conhecia também, né? Quando o pastor viu, falou, ixi, sentou justo perto do bobinho, e o bobinho vai acabar falando alguma besteira, esse homem vai embora. Aí, moral, o pastor começou a orar, fez uma mensagem maravilhosa,
E no meio da mensagem, passou um tempo assim, o prefeito levantou e foi embora. Foi embora. E aí, quando terminou o culto, o pastor procurou o bobinho e falou: o que você falou pro prefeito que ele foi embora? Ele falou assim: você vai pro inferno. Não, não podia falar isso, não podia, e agora? Tal. Quando chegou no outro domingo, o prefeito estava lá no culto. Aí o pastor não entendeu nada. Ele falou: cara, ele só ouviu parte da minha mensagem, foi embora e hoje tá aqui. Aí ele foi cumprimentar o prefeito, tal, todo alegre e tal. Ele falou: meu irmão, que bom que você tá aqui, o que te trouxe de volta? Foi a mensagem? Ele falou: não, é que tinha uma pessoa sentada do meu lado que falava assim: você vai pro inferno, você vai pro inferno, você vai pro inferno. E aquilo ficou na minha cabeça, martelando, eu fui embora. Eu ligava o chuveiro, a água caía e aparecia: você vai pro inferno, você vai pro inferno. Eu ia digitar, as teclas pareciam que diziam: você vai pro inferno, você vai pro inferno. Aí eu pensei: eu preciso de Jesus. E voltei hoje. Então, você vê, né, é um modo lúdico, né, de falar que a palavra de Deus, ela não volta vazia e ela tem muitos meios de se transformar e de transformar as pessoas. Então, isso é uma questão definitiva. Ela veio do céu e sempre vai ser a ação de Jesus. Bem, a operação pode ocorrer em várias circunstâncias. A mensagem pode chegar por meio de várias pessoas, como aquela que chegou pelo bobinho, né? Mas no final, o que acontece? Ou foi Jesus Cristo que transformou você, transformou a sua vida, ou você não foi transformado. Não há outro jeito de sermos transformados se não for por Jesus Cristo. Se ele não te transformou, nada aconteceu. Agora, se você percebeu que o evangelho não chegou de fato até você, não desanima não, viu, meu irmão? Não desanima não, minha irmã. Mesmo que você frequente igreja há anos e tal, você fala: não, mas o evangelho não chegou ao meu coração. Tenha bom ânimo, sabe por quê? Deus ainda está consertando as coisas. Então, há esperança para você. Bom, o nosso manancial termina assim, ó: o evangelho é Deus consertando o que o pecado estragou. Bom, vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que o evangelho que a gente recebeu veio do céu, veio de Jesus Cristo, para nós o abraço dá super, mega certo. Lembra também do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eu vou me despedir com a frase do ano, que é a seguinte: independente do desafio que você está passando, não desanima não. Não tenha medo, sabe por quê? Deus já está lá.